That's one of the biggest misconceptions about computer science and programming overall is that you have to learn this big body of information before you can do anything. Você vai ver agora a correlação mais brilhante na história da programação que vai marcar para sempre a sua carreira e que vai ajudar sim a você não ser um programador qualquer. E eu tô falando sério. Quem encontrou a correlação entre programação e chaves foi o usuário Matheus Pazinatti, que lá no Tab News criou uma publicação chamada O Programador Chaves, que fez muito sucesso e gerou uma discussão adicional sensacional aqui. Eu também quero trazer as informações mais valiosas aqui para esse vídeo. E esse é o exato episódio que para mim já eternizou o termo programador chaves e vamos ver se você percebe a correlação. Sim. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma. Quantas laranjas me restam? Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Pois tem 4 laranjas e come uma, quanto não sobrar? Uma mais A difícil. dublagem ficou muito boa. Responda essa. Quantas me restam? Bom, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma, quantas lhe restam? Quantas me restam? Tem 4, né? Come uma... Bom, eu sabia isso, era com maçãs. Tá aí a correlação. Tá exatamente nesse ponto. No Artigos, o Matheus destaca a parte onde o Chaves fala que sabe fazer o cálculo, mas só usando maçã, e isso bateu fundo em mim porque eu só sabia fazer certas coisas em programação, copiando e colando, e porque eu não me achava competente. Até porque, tudo que eu fazia desmoronava. Eu nunca pensava no que eu tava realmente fazendo e eu usava um monte de atalho e gambiarra só pra chegar o mais rápido possível no resultado final. Aí quando funcionava, parecia que na verdade o código tava falando: ai moleque, vai, toma de uma vez esse resultado aqui, vaza daqui. E eu me dava um tapinha nas costas e passava pro próximo tópico achando que isso era programar. Mas como se conserta isso, né? Como deixar de ser um programador chaves? E excelente pergunta. E segundo o Matheus, o mercado de tecnologia muitas vezes vende demais a ideia de aprender na prática e acaba atropelando a teoria. Isso se torna perigoso. Isso é tão importante num nível que eu já vi com meus próprios olhos isso acontecendo na minha frente e o estrago que isso causa e que me fez, em 2015, há 7 anos atrás, gravar um vídeo naquele estilo balão amarelo contra fundo branco, onde lá eu falo os motivos de pessoas fazerem engenhocas ao invés de engenharia, e um dos motivos é aprender as coisas na prática e somente na prática. Isso acontece porque essa abordagem cria uma condição em que você só consegue usar os novos recursos que aprendeu em contextos específicos e altamente controlados. O Matheus mesmo acrescentou no artigo que adotar um novo método de estudos não é muito fácil e primeiro a gente precisa deixar o ego de lado e aceitar que boa parte do que a gente achava que tinha aprendido, na verdade, a gente não aprendeu, a gente só, copiou e repetiu. Mas fazer esse esforço de repetir é importante, tá? Inclusive, isso pode ser explicado pela própria neurociência. Como usuário, Saulo Catunda trouxe brilhantemente para os comentários que memórias de curto prazo podem se tornar de longo prazo por meio da repetição e da compreensão total de um assunto. Basicamente, entender o porquê das coisas faz você absorver melhor as informações, já que elas passam a fazer mais sentido. Isso também vai te permitir a ser mais criativo e usar soluções de formas diferentes e completamente adaptadas para cada tarefa, ou seja, você não vai ser mais um programador qualquer. Mas claro que o extremo oposto também acontece, como o Thiago Santos fez questão de lembrar. Tem sempre aquele programador que acha que precisa se preparar ao máximo antes de fazer qualquer coisa, tenta entender o que está por trás de cada lib ou framework, quer reinventar a roda e nunca sai do lugar. Isso bate um pouco contra aquela frase famosa que é atribuída ao Abraham Lincoln, mas não é dele, e que diz: se tivesse 6 horas para derrubar uma árvore, eu passaria as primeiras 4 horas afiando o machado. Tem valor essa frase sim, só que a pessoa se perde quando ela tem 6 horas para derrubar uma árvore e passa 6 horas afiando o machado ou 6 horas no TikTok. E complementando esse ponto, o Thiago Martins reforçou a necessidade desse equilíbrio entre teoria e prática citando o princípio de Pareto, que diz que com 20% de conhecimento em qualquer conteúdo, você já pode obter 80% dos resultados, e eu concordo total com isso. Ele explica que 20% em programação é muita coisa e que boas práticas,
semântica, código limpo e acessibilidade definitivamente estão inclusos nisso, e que conhecimentos que você vai levar para o resto da sua carreira e que vão tornar qualquer aprendizado futuro muito mais simples. Por fim, o Matheus diz que é preciso se manter inquieto, e um bom caminho para isso é se colocar em situações desconfortáveis, como publicar sobre novas tecnologias que você aprendeu no Tab News. E vamos combinar, essa é a melhor dica de todas, porque a proposta do Tab News é exatamente essa: construir um pedaço de internet mais massa, onde não apenas você tem a certeza de que vai encontrar conteúdo de qualidade sobre tecnologia, como vai se sentir seguro para produzir os seus próprios conteúdos também. E eu mostro nesse vídeo aqui todos os segredos e sacadas de como foi programar esse projeto junto com a comunidade open source, e foi a melhor experiência da minha vida como programador. Confere agora. Fechado? Valeu!